Bom, pessoal, hoje o nosso Conversa Paralela vai abordar o tema contratos. A matéria de contratos é uma matéria mais extensa, é uma matéria que envolve a teoria geral dos contratos, que é uma ideia global do que se constitui exatamente o contrato. Na sequência tem a classificação dos contratos e também os contratos em espécie. Nós iremos, de forma paralela, salpicada e ao longo do tempo, estudando essas matérias. Hoje, com o intuito de ajudar e atendendo aí a colegas que me abordaram e pediram para tratar do tema, nós falaremos sobre a teoria geral dos contratos. Falaremos assim, no videozinho bem rapidinho, só para dar uma relembrada, para dar uma clareada. Bom, o que é, afinal de contas, um contrato? O contrato é um acordo de vontades celebrado entre duas ou mais pessoas. O contrato ele pode ser tanto verbal quanto pode ser escrito. Quando eu vou à padaria, por exemplo, e compro lá um pão de manhã, a pessoa me entrega o pão e eu passo a quantia relativa a essa compra, nós ali fizemos um contrato. Foi um contrato verbal, foi um contrato ali sem qualquer formalidade. Por outro lado, quando eu celebro um contrato com alguém para, por exemplo, comprar um automóvel usado, por exemplo, eu estarei fazendo um contrato formalizado, um contrato escrito e que vai resguardar, vai modificar, vai transferir ou vai extinguir direitos conforme seja ali a obrigação constante no documento, no contrato. Falando em extinguir, em transferir, o contrato sim tem essas finalidades, que é a de adquirir, resguardar, modificar, transferir ou extinguir direitos. O contrato ele sempre deve observar a ordem jurídica. Um exemplo de contrato que serve, por exemplo, para adquirir direitos é quando eu resolvo adquirir um terreno, resolvo adquirir um imóvel à prestação, eu celebro um contrato de compra desse terreno e é claro que vou pagando as parcelas e à medida em que eu integralizar todas as parcelas referidas no contrato, eu me tornarei então dono do imóvel. Logo, eu terei adquirido um direito ao imóvel. Bom, resguardar direitos. Eu posso, por exemplo, pedir uma determinada quantia emprestada a um amigo. Emprestar dinheiro não é crime, as pessoas às vezes confundem isso. O que é crime é cobrar juros acima do que a lei permite. Mas o empréstimo de coisa fungível, isto é, coisa que pode ser substituída, principalmente dinheiro, afinal de contas, qual a diferença me pagar com uma nota de R$100 ou com duas notas de 50? Não faz diferença. O valor monetário, o significado monetário é o mesmo. Bom, essa pessoa me pede então R$100 emprestado. Como nós somos pessoas mortais, tanto ele quanto eu, nós resolvemos positivar esse nosso acordo no papel. A data em que o dinheiro foi mutuado, me foi emprestado, data em que eu deverei pagar e às vezes até o valor local que eu devo pagar, a quem eu devo pagar. Esse contrato de mútuo serve então para resguardar direitos. Tem ainda o contrato com a finalidade de modificar direitos. Vamos imaginar que eu peguei essa quantia emprestada de um amigo para pagar com 30 dias. Porém, ao final dos 30 dias, não me foi possível pagar, ou ainda me surgiu uma oportunidade de fazer uso novamente daqueles R$100 ao invés de pagar para quem eu devia. Eu procurei o indivíduo e nós celebramos um novo contrato, modificando os termos do primeiro contrato, de forma que o contrato serve então para modificar obrigações, modificar direitos, modificar relações até então celebradas. Serve também para transferir ou extinguir direitos. Vamos imaginar que eu resolva pagar determinada pessoa em determinado dia esse empréstimo que fiz, quando sou surpreendido com a comunicação de que aquele indivíduo que era meu credor celebrou um acordo de cessão de crédito, vendeu aquele crédito para outro indivíduo, por exemplo, por R$90. Eu devo 100, mas aquele indivíduo precisou da quantia antes, eu não tinha para pagá-lo antes desse prazo e ele também não tinha como me exigir, afinal de contas a obrigação não estava vencida. Ele resolveu vender para uma terceira pessoa por um preço mais baixo para uma pessoa que se dispôs a aguardar o prazo necessário. Então, o contrato serviria, essa cessão de crédito feita entre o meu credor e um terceiro, serviria para transferir o direito que ele então tinha de me exigir, a quantia, para que eu, no vencimento, pague ao terceiro. Enfim,
Temos também o contrato que serve para extinguir direitos. É aquele contrato onde, depois de uma obrigação muitas vezes tumultuada e que não tinha sido positivada, não tinha sido feita em documento, não tinha sido documentada, o contrato foi celebrado para colocar uma pá de cal no assunto. Qualquer contrato sempre vai seguir a observância, sempre vai seguir a ordem jurídica. O contrato, ele sempre exige agente capaz, ou seja, os indivíduos que participam da relação negocial têm que ser indivíduos capazes. O objeto do contrato, ou seja, o motivo sobre o qual ou em torno do qual gira o contrato, tem que ser um objeto lícito. Nós não podemos fazer um contrato, por exemplo, da compra ou do financiamento de um veículo roubado. Isso não é possível. Falando em possibilidade, o contrato deve contemplar sempre um objeto possível, determinado ou determinável. Um exemplo de objeto possível: eu não posso, por exemplo, celebrar um contrato de compra de um terreno na Lua. Não é possível ainda, pelo menos ainda, não é possível a execução desse contrato. Objeto determinável: nós podemos celebrar um contrato para que o indivíduo me pague, por exemplo, em arrobas de boi. Essas arrobas de boi serão, por assim dizer, mensuradas conforme o índice que regula o valor da carne no momento do pagamento. Por exemplo, forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita é quando a lei exigir que o contrato seja celebrado de determinada maneira, sob pena de não ter validade. Imaginamos, por exemplo, os contratos de compra e venda de imóveis, ou seja, as escrituras de compra e venda de imóvel que precisam ser celebradas, por exemplo, no registro de imóveis. Temos ainda a forma não defesa em lei. O que é não defesa? É que não seja proibido pela lei. A lei só intervém nos contratos para proibir alguma coisa quando efetivamente é necessário. A ideia do legislador é não gerar conflitos, é deixar as pessoas livres para contratar. O Estado só interfere quando é necessário. O contrato segue basicamente 3 princípios: a autonomia da vontade. Ninguém é obrigado a contratar se efetivamente não está com vontade de contratar ou com necessidade de contratar. Supremacia da ordem pública. Independente do que se contrate, mesmo quando se contrate algo onde a liberdade de contratar está presente e se for observada a ordem jurídica, em determinadas situações pode ser que a ordem pública suprima isso. Por exemplo, o município está desapropriando determinada área para abrir uma avenida. Ali é um terreno particular. Não adianta o indivíduo resolver vender para mim, para não vender para a administração municipal. Nesse caso, embora ele seja proprietário e possa livremente dispor do seu bem, nesse caso o interesse da coletividade é maior e vai suprimir essa autonomia da vontade. O terceiro princípio do contrato: obrigatoriedade de cumprimento desses pactos. Ninguém é obrigado a celebrar contrato, mas se celebrou, pelo princípio até da segurança jurídica, os contratos precisam ser cumpridos. E se não forem, esse indivíduo que se sente prejudicado ou no direito irá cobrar o cumprimento dele junto ao Poder Judiciário, se necessário. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. A lei proíbe que se contrate herança de pessoa viva. O contrário do contrato, o reverso do contrato, é o distrato, e ele é celebrado da mesma forma que o contrato. O Código Civil, no artigo 421, impõe que o contrato deve servir como instrumento de função social. Ele deve desempenhar uma função social. Claro que o legislador foi inteligente ao exigir, ou pelo menos ao impor, que o contrato, ele, embora livre ou embora com forma prescrita, forma solene, ele atenda às funções da sociedade, para o seu engrandecimento, para a paz social, para a tranquilidade de todos. O contrato deve sempre obedecer aos princípios da boa-fé objetiva, conforme estampa o artigo 422 do Código Civil. Em outras palavras, não se pode escorar no contrato para agir de má-fé, seja na sua execução, seja na sua conclusão. O contrato sempre deve seguir a regra da boa-fé, o contrato e seu objeto. Pessoal, beleza? Espero que essa explicação en passant sobre teoria geral dos contratos tenha de alguma forma ajudado. Em breve nós falaremos sobre os contratos em espécie.
Se você gostou da aula, clique em gostei. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, porque em breve teremos mais novidades. Fiquem com Deus, tenham uma semana muito feliz.